vocês veem que eu estou tentando fazer um programa cringe-free, mas o Pedro Antunes insistiu bastante. Agora, inevitavelmente, ao convocar Osmar Portillo para o nosso papo, Osmar, bem-vindo. Né? Vem cá, quando a gente celebra 12 anos da morte de Michael Jackson, a gente esbarra no cringe, né? Não tem jeito. E você chamou a pessoa errada para ser um programa cringe-free. Eu vou ser embaixador do movimento 100% cringe, cringe-full, eu defendo cringe, make cringe great again. Cringe and proud, né? Cringe e orgulhoso, né? Cringe tá proud, bom. Anos 90 e tudo. E por isso mesmo, para a gente liderar esse movimento do cringe full, que vai ser o wall aqui, o wall splash, a gente está lembrando hoje os 12 anos da morte de Michael Jackson. Foi dia 25 de junho de 2009. Parece que foi ontem, né, Zeca? Vale a pena, em nome da transparência, lembrar que essa pauta, inclusive, é do Osmar, que fez questão de lembrar a gente dessa data. Me chamou a atenção porque 12 anos não é exatamente uma data redonda, né? Mas que vale a pena ser lembrada. É porque a gente fica pensando assim, poucas pessoas movimentam tanto a cultura pop que nem o Michael, né? Tem esse lance de ele continuar sendo assunto, gerar documentário. A gente estava fazendo uma pesquisa aqui agora. O Michael já se foi há 12 anos, não tinha muito material inédito. Ele está na posição 35 da parada do Reino Unido com o disco Number Ones. Ou seja, o cara continua pro state dele lá, o legado dele continua gerando renda, gerando número. Nessa semana, inclusive, Billie Jean, o clipe, entrou no hall ali dos bilionários do YouTube, com mais de 1 bilhão de views, que tem um número pequeno de videoclipes ali que conseguem ter esse número expressivo, né? E Billie Jean foi postado no YouTube em 2009. Se tivesse sido postado em 83, eu acho que teria um pouquinho mais de views, né, Zé? Você pode falar com mais propriedade que eu, inclusive. Exatamente, por isso, inclusive, deveria até ter sido inventado o YouTube nessa época para poder fazer essa contagem. Não tínhamos essa ferramenta, era só MTV e olhe lá, e era inevitável. Na minha lembrança de MTV aqui, tocar o clipe de Michael Jackson era ver uma resposta imediata, não tinha nem rede social, não tinha WhatsApp no início daquela MTV, era ver ligações, queremos mais, queremos mais, queremos mais. E também, para muita surpresa, sempre com qualquer lançamento, ele disparava na parada, no top 10 da MTV, a Astrid lembrava isso muito bem, parece que era até covardia ter o Michael Jackson nesse playlist, porque obviamente ele sempre ia lançar. E eu me lembro, inclusive, era sempre um evento, mas da chegada do clipe de Black and White. E eu digo isso porque, vocês viram, até há pouco eu falei com o trecho da entrevista com a Pablo, eu não aguentei, perguntei para a Pablo qual era a música que ela mais lembra. Quando ela lembra de Michael Jackson, qual é que ela lembra? E era justamente Black and White. Mas vários artistas dividiram essas memórias com a gente vai ver isso já. Mas antes, assim, em nome, então, da celebração do cringe, você, Osmar, estava onde quando soube da notícia da morte de Michael Jackson? É uma história curiosa, Zé, porque, nossa senhora, 2009... era aquele repórter de internet, já trabalhava em site por aí, num concorrente do UOL. E o meu horário, eu lembro direitinho, era 6 horas da tarde, a hora que eu ia embora, que eu ia me livrar do batente, ia poder ir para casa. E por volta das 5h20, 5h30 da tarde ali, a CNN começou a sobrevoar a casa do Michael em Los Angeles e tinham ambulâncias ali na região. Eu, sempre um repórter muito proativo e meio tonto, falei, pode deixar que eu pegue essa matéria aí. E comecei a escrever... tal. O Michael foi levado pro Cedars-Sinai. Tudo bem, vou acrescentar aqui. Parece que não tá tão bem. Quantas ambulâncias? E a gente começou a apurar essa história e começou a crescer. E quando a gente viu, a gente já estava engolido nesse turbilhão aí até 4, 5 horas da manhã. Porque a morte do Michael foi uma coisa abrupta também, né? Não é que ele estava lutando contra uma doença, estava sendo internado e tal. Ele estava preparando o retorno dele. Ele tinha uma sequência enorme de shows marcadas na O2 Arena, em Londres. Estava ensaiando. Inclusive, vários. A gente via alguns teaserzinhos dele dançando, ensaiando passo e toda aquela estrutura. Vocês estavam conversando agora sobre os shows do Foo Fighters. Imagina Michael Jackson, como é que teria que ser esse retorno dele, né? O Michael tinha... Isso que o Foo Fighters tem de ser multiplataforma e tal, vamos dizer que o Michael foi um desses que inaugurou, né? Black and White. Era o Foo Fighters com esteroide, né? É isso. O audiovisual do Michael, ele trabalhava isso lá atrás, até hoje. Se você perguntar para um editor de vídeo com todas as ferramentas que tem, ele não sabe muito bem como é que faz aquele morph que tinha Black and White, todo o clipe de Billie Jean.
Então, ele estava se preparando para um momento de retorno ali que começou a gerar aquela expectativa e, ao mesmo tempo, aqueles rumores dele lutar contra problemas da idade, problemas ali de... Saúde, que combinou... Exato. Inclusive, o abuso ali de anestésicos por causa dessa rotina doida. Então, a gente ficou lembrando, tipo, como que é uma morte de um Senna, a morte de Michael, que você lembra exatamente o que você estava fazendo? Eu, no caso, trabalhando muito. O que você estava fazendo, Zeca, por Eu sinal? estava apresentando um evento num shopping no sul do Brasil, em Porto Alegre. Já estava frio, era junho, é claro, bem frio. E eu estava atrás, e chegou uma mensagem de texto, não era no WhatsApp ainda, tipo, você viu que o Michael Jackson morreu? Zeca, tá na hora de entrar. E eu entrei no palco para fazer o evento, era um debate sobre viagens, aquelas coisas que eu fazia. E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu tenho que dividir com vocês isso. Alguém mais ouviu falar disso? Eu recebi uma mensagem. E aí começou uma comoção, o evento, o patrocinador até não gostou muito, porque deu uma desvirtuada. Né? Falei, não, nós vamos falar sobre Volta ao Mundo, 1000 coisas, vamos falar, tá, mas é isso, confirmou, não confirmou, e até ficou mais interessante ao longo de todo o papo, a gente foi atualizando com as mensagens que chegavam, junto disso, imagina, você ainda mergulhou no trabalho, eu estava fazendo uma coisa que não tinha a ver com isso, mas tudo misturado, então, né, você não para de pensar, imagina a consequência disso, o legado, aí você já quer fazer uma matéria, ia te voltar fantástico, imaginar como é que ser isso. É inevitável, é fortíssimo e todo mundo se lembra, inclusive os artistas que a gente perguntou. Vamos conferir. Salve galera, Di Ferreiro aqui. Bom, no dia da morte do Michael, eu lembro que eu estava me preparando para viajar, para fazer uma tour, porque se eu não me engano era uma quinta-feira, inclusive. E eu tinha shows com a banda, né? Eu tava com o NX0 ainda na época, então eu lembro de encontrar os moleques e a gente ficar meio desolado, assim, com a notícia, sem acreditar, até porque ele tava preparando uma turnê e tal, e tava toda aquela expectativa. E aí eu lembrei de várias coisas, né? Tipo, o primeiro álbum que eu ganhei na minha vida, meu pai me deu o Dangerous, do Michael Jackson. E eu ouvi até furar. Salve galera do Splash, Bruno Martini na área. E eu me lembro até hoje o dia que meu pai me deu o primeiro CD do Michael. O primeiro CD do Michael que eu vi na minha vida foi o Thriller. E eu ouvia de criança do cabo ao rabo dele. E o dia que o Michael morreu em 2009, o meu pai, eu me lembro até hoje, tinha uns 15, 16 anos. Meu pai veio me contar e foi um dia muito triste. Porque eu já tinha várias lembranças, eu era muito fã dele, de verdade mesmo. E é um cara aí que me inspirou em todas as minhas músicas e a seguir meu caminho na música. Oi gente, eu sou a Bruna Caram, muito fã do Michael Jackson, e eu lembro que quando ele morreu, eu tava no camarim me preparando para fazer o primeiro show, o primeiro pocket show do meu segundo disco, do Feriado Pessoal, lá na falecida FINAC, que eu amava cantar e que eu amava frequentar. Mas não caiu minha ficha na hora que eu recebi a notícia, eu não me dei conta do significado disso. E aí na semana seguinte, tava andando na rua, chegando no escritório da minha assessoria de imprensa, comprei uma revista falando da vida dele, né, em homenagem a ele. E aí sim, eu chorei muito lendo, lembrando quanto as músicas dele e os videoclipes, mais ainda, marcaram minha infância. Desde os anos 90, meu pai era muito fã. Lembro muito do Remember the Time, que ele virava areia no clipe. Lembro do quanto tudo aquilo era muito encantador e sempre foi muito encantador para mim. Quando o Michael morreu, eu estava em casa. Estava assistindo TV, comecei a trocar de canal assim, e de repente me deparei com uma notícia e o repórter confirmando a morte de Michael Jackson. Tomei um susto, fiquei triste, sem acreditar, até chorei, fiquei bem triste mesmo. E vieram várias lembranças de momentos especiais e bonitos que eu tive, em especial na minha infância, como músicas do Michael Jackson, como trilha sonora daqueles momentos que foram tão importantes para mim. Quando o Michael morreu em 2009, eu estava disputando um jogo com um clube aqui de Belo Horizonte que chama Minas Tênis Clube. A gente estava disputando um torneio e a gente acabou sendo eliminado esse dia. E logo depois do jogo eu fiquei sabendo da notícia que o Michael não estava mais aqui entre nós. E foi bem triste, assim, o elenco todo ficou meio triste. A gente gostava do Michael, assim, não era tão fã que nem a gente é hoje. Acho que depois que ele se foi, a gente conheceu melhor a obra dele. Pelo menos eu, assim, hoje eu escuto mais, eu danço mais. E com certeza ele nunca vai ser esquecido por todos, né? É sexta-feira, aniversário da morte de Michael Jackson. Deixa eu te perguntar se você...
Já, filho. 12 anos, tá bom? Você lembra onde você estava? 12. 12, eu lembro que eu estava em casa, em Santa Isabel do Pará. Eu te juro que eu não acreditei na hora. Ninguém acreditou. Porque, olha, 2 mortes me chocaram muito, 3 na verdade. Lady Di, Whitney, que eu era tipo assim, fanática, cadela dela, de tudo. Eu fiquei assim, eu chorei, parecia que era uma tia minha que tinha ido. Parente próximo. E o Michael Jackson eu não acreditei. Eu fiz minha vida normal, tipo, morreu, gente. Pois é, mas já faz 12 anos. Agora, se for para lembrar do Michael Jackson, primeira música que tiver à cabeça. Black and White. Ok, adoro. Ele foi o propulsor do TikTok, aquele clipe fazendo challenge assim. Era um TikTok aquilo, mano. Muito De bom. fato, você fala que as coisas que ele inventou só ia inventar depois. Pablo mandou bem. Aquilo já era um TikTok. Antes do TikTok, maravilhoso. Olha a relação. Pensa a quantidade de desafio do TikTok que ia ter de moonwalking, de ficar inclinando para frente, que o Michael ia lançar se tivesse essa conta TikTok do Michael Jackson. Assim. Estratosfera. Mas gostei dos depoimentos. Fiquei um pouco passado, porque todo mundo fala assim, meu primeiro disco do Michael Jackson foi Dangerous, foi tudo. Descontando Jackson 5, o meu primeiro foi Off the Wall. Mas tudo bem, né? É questão de geração. É um privilégio. Isso não é cringe, não. Isso é um privilégio ter vivido a história acontecendo, Zeca. Fica tranquilo. Tá certo. Vou passar a usar isso ao meu favor, então, e que a gente ouça muito Michael Jackson sempre. Osmar, obrigado. Obrigado pela lembrança. A pauta ótima sempre. E a gente fala mais semana que vem. Obrigadíssimo. Até. Valeu.